Muito bem, pessoal, chat liberado. Por favor, coloquem nome e série no chat para gravar aí a presença no dia de hoje. Isso, o pessoal está entrando. Eu já vou fazer um compartilhamento já de tela aqui. Bom, pessoal, antes da gente falar do assunto da aula de hoje, né? Eu vou passar alguns recados importantes para vocês, então gostaria que vocês prestassem bastante atenção. No sábado, quando eu estava preparando esta aula, eu entrei lá na sede, na Secretaria Escolar Digital, e baixei o relatório de tarefas do Centro de Mídias para poder mostrar para vocês como é que está a situação de vocês dentro do aplicativo e das tarefas do aplicativo. Então, cada aula do Centro de Mídias gera uma tarefa. Essa tarefa ela é constituída de uma questão ou de duas questões, dependendo do professor que deu aquela aula no Centro de Mídias. Então, é o professor do Centro de Mídias que insere a atividade, a tarefa dentro do aplicativo. Essas tarefas, então, elas chegam para nós professores como um relatório e a gente consegue ver quantas tarefas cada aluno já fez. É lógico que aqui estão todas as tarefas de todas as disciplinas, não é só de biologia. Então, aqui vocês vão ver que no segundo A foram atualizadas 75 tarefas dentro do aplicativo. Dessas 75 tarefas, tem aluno que ainda está em andamento, está realizando essas atividades, e vocês têm até dia 21 de abril para poder concluir todas essas tarefas, porque isso vai gerar um relatório para nós, como presença e ausência lá nas aulas do Centro de Mídias. Os nomes que eu grifei aqui de amarelo são os alunos que não realizaram nenhuma das tarefas do aplicativo. Então, no segundo A, eu tenho a Aline, a Ana Gabriele, o Cauê, o Christian, a Emanuele, a Fabiana, a Gabriela, a Gabriele, a Giovana, o Guilherme, o Gustavo, a Isabela, o João Igor, o Leandro e a Rebeca. Eles não fizeram nenhuma das atividades do aplicativo. Precisa realizar, pessoal, é meio que urgente isso. Tá? Onde ficam essas tarefas? Ficam lá nos canais, no mesmo lugar que vocês entram para assistir às aulas dos professores, né, que estão dando aulas lá pelo aplicativo, fica ali, próximo, tem lá uma pranchetinha, é ali que ficam as tarefas. E tem alunos que a gente vê que está executando, mas que de repente nesse mês de abril não acessou nada. Ó, um exemplo, tá? A Alicia. A Alicia, ela respondeu 63 tarefas de 75, então ela está em processo, está realizando. O último acesso dela foi no dia 31 de março, tá? Então quer dizer que em abril ela não fez nenhuma das tarefas de abril. Então, aqui eu tenho tudo, o último data de acesso, quantas fez, deixa eu ver se tem alguém aqui no segundo A que realizou todas as tarefas. Não, olha, o máximo aqui que vocês realizaram foi 72 de 75, que foi a Beatriz Sanches, foi a que mais fez tarefas aqui do segundo A. Então, por favor, pessoal, coloca a vida de vocês em ordem lá no aplicativo. Vamos ver o segundo B, como é que está a situação aqui. Segundo B, eu tenho alunos que não fizeram nenhuma tarefa do Centro de Mídias. A Ana Clara, o Derek, o Eric, o Gabriel Henrique, o João Augusto, o João Vitor, o Cauã, a Lanai, o Leonardo, a Luísa, a Maria Vitória, a Nicole, o Pedro, a Rafaela Aparecida, o Vitor Spiegel e a Vitória, tá? Precisa realizar essas tarefas do aplicativo. Deixa eu ver se alguém concluiu todas. Aqui também tem 75, já foram carregadas 75. Olha, quem mais respondeu 73, que foi a Nayara. Acho que foi a que mais respondeu aqui. 72 também a Ana Clara de Carvalho. Então, vocês precisam concluir essas atividades. Vamos ver o segundo C. Segundo C, quem não fez nada? O Carlos Daniel, o Gustavo Alves, a Isabela, a Jaqueline, a Joyce, o Caio Juan, o Caio Lucas,
o Lucas de Campos, o Lucas Tretel, a Maria Beatriz, o Matheus Sampaio, o Nicolas Gabriel e o Pedro Henrique. Também tem 75 tarefas carregadas já no segundo C. Deixa eu ver se alguém fez todas. Vixe, aqui a adesão tá baixa, hein, dessa classe aqui, ó. Quem mais fez foi a Anne Beatriz, que fez 70 de 75. Então, todos precisam finalizar isso até dia 21 de abril. Segundo D, quem não fez nada, Ágata, Ana Júlia, Carolina, Cauã, Danilo, João Leonardo, Camille, Cauã, Letícia Leão, Letícia Vitória, Lucas Barbosa, Lucas Gabriel, Mariana, Tainá, Tayan, Vitória, Isaac. Então, esses foram os alunos que não fizeram nenhuma das tarefas do Centro de Mídias. Então, isso não é de biologia, isso é do Centro de Mídias. São todas as tarefas de todas as disciplinas. Tá bom, pessoal? Eu peguei um relatório geral para vocês verem a situação de vocês. É lógico que eu consigo ver só de biologia, mas eu queria mostrar a situação de todos de forma geral, e não só a parte de biologia. Então, por favor, se dediquem a concluir essas tarefas aí o mais rápido possível, porque a gente vai ter aí o encerramento do bimestre, que acontece no final desse mês, e essas tarefas, então, precisam ser executadas antes do fechamento do bimestre. O bimestre, ele vai fechar no dia 30 de abril. Por que eu estou falando do dia 21 de abril? Para ter um tempo de carregar a realização dessas tarefas dentro do aplicativo. Então, se você acabou de responder essas tarefas, ela não vai já ser colocada na minha planilha como se você já tivesse feito. A atualização dos dados desse sistema, dessa planilha, ela acontece uma vez ao dia somente. Então, a gente tem que aguardar, né, para que ela aconteça a atualização. Alguém levantou a mão? Ana, pode falar, Ana. Foi sem querer, dona. Vai sem querer. Então, tá bom. Alguém tem alguma coisa para perguntar sobre as tarefas do Centro de Mídias? Se vocês tiverem algum problema, professora, para mim mostra como todas as atividades entregues e corrigidas no aplicativo. Tá, Guilherme, qual que é a sua série, Guilherme? Pode ser que não tenha carregado ainda. É o segundo A? Segundo A, é. Vamos ver aqui. Guilherme de Oliveira? Não, Guilherme Alves, deixa eu ver. De Oliveira, Guilherme dos Santos, Guilherme Freire Alves. Ó, aqui até sábado, Guilherme, você tinha feito 66 de 75. Eu baixei essa planilha no sábado, tá? Hoje já é terça. Então, se você fez alguma aí entre domingo e hoje, então ela foi carregada, é que não tá aqui no meu sistema ainda, mas isso vai ser carregado. Então, ok, é aí um problema no sistema. Então, a gente vai aguardar, tá bom? Isso para todos. E das matérias em especial, essas são as tarefas do Centro de Mídias. Aí vocês têm as tarefas, que são os formulários que os professores da escola mandam. Então, onde estão esses formulários? No site da escola. Tem que entrar lá no site da escola e realizar as duas atividades de formulário que tem lá. A primeira, ela tinha um prazo para ser realizada, e o prazo já foi. E a segunda é até amanhã, a segunda atividade. Eu já fiz um levantamento aqui e pouquíssimos alunos já enviaram as duas, tanto a primeira quanto a segunda. Muita gente ainda devendo envio da segunda atividade. E tem gente também devendo da primeira atividade. Eu vou tirar uma foto da minha planilha aqui de controle e vou postar lá no grupo no final da aula, para que vocês vejam que o que está em branco é o que vocês me devem. E vocês têm que correr para realizar isso até amanhã, que é o combinado da escola. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Bom, então a aula de hoje, tá? A gente vai aí falar e estudar a última etapa da respiração celular. Graças a Deus a gente vai concluir esse assunto. É um dos mais difíceis aí de biologia do ensino médio, como eu já venho relatando e falando para vocês em todas as aulas. É difícil guardar esses nomes que aparecem, porque são reações químicas que estão acontecendo lá dentro da célula para poder gerar energia.
Então, não preciso guardar os nomes de todas as transformações das moléculas orgânicas. Eu vou guardar somente aqueles nomes principais e que eu vou retomar aqui com vocês, tá? Então, a habilidade dessa aula da respiração é relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes. É estudar, então, o objetivo, estudar as funções vitais da célula, a gente estudar essas etapas da respiração. E aí a gente começa relembrando aí um tipo de transporte que acontece entre a membrana da célula. Né? Então, qual será a importância desse transporte chamado de difusão para a respiração? Então, lembrando o que é difusão, né? Difusão é a passagem de soluto, né, que seriam essas bolinhas vermelhas aqui, de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. E isso ocorre entre uma membrana que ela é semipermeável, ou seja, ela possibilita que as partículas entrem e que partículas possam sair por ela. Então, aqui eu tenho mais concentração, a intenção é essas bolinhas passarem para o outro lado por difusão. Então, a difusão, ela iguala os meios de dentro da membrana e de fora da membrana de uma célula. Lembrando que a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, pelas duas últimas etapas, ela tem uma membrana igualzinha à membrana plasmática de todas as células. A membrana da mitocôndria também é semipermeável. Então, aqui para a gente entender, né? Então, qual a importância da difusão na respiração? A importância, então, é permitir a entrada e a saída dos gases que são importantes no processo de respiração. Então, entra oxigênio, sai oxigênio, entra gás carbônico, sai gás carbônico, né? Então, o gás carbônico aqui representado pelas bolinhas vermelhas e o gás oxigênio pelas bolinhas azuis. Lembrando que o meio tem que se igualar, a quantidade de gases fora da célula tem que ser igual dentro da célula, para poder receber, para que todas as células, todos os órgãos recebam aí os gases importantes para a geração de energia. Relembrando a estrutura da mitocôndria, né? A gente está falando dessa organela em especial, porque ela é a responsável por duas etapas da respiração celular. Então, a mitocôndria, ela tem membrana interna, que é essa amarelinha, e a membrana externa, que é essa daqui, vermelha. Ela também tem o seu próprio DNA, a mitocôndria, ela tem lá moléculas genéticas, né, que armazenam informações genéticas. A mitocôndria, ela possui partículas que sintetizam ATP, né, que produzem ATP, e essas partículas que produzem e ajudam no ATP são aquelas partículas que a gente já estudou dos processos e das etapas da respiração, que é o NAD, o FAD. Ela possui uma matriz mitocondrial, que é esse espaço azul aqui de dentro, e ela tem cristas mitocondriais, né, que seriam os espaços aqui entre a matriz. Então, cada espaço desse daqui entre a matriz é chamado de crista. Então, a primeira etapa da respiração acontece fora da mitocôndria, no citoplasma da célula. A segunda etapa acontece na matriz da mitocôndria. E a terceira etapa, que a gente vai estudar hoje, acontece nas cristas mitocondriais. Isso vocês têm que saber, porque isso é pergunta de vestibular. Então, tem que saber aonde acontece cada uma das etapas da respiração. Eu achei super legal essa imagem, porque ela resume bem as três etapas da respiração. Né? Lembrando que o início do processo da respiração celular, como eu já comentei em aulas anteriores, acontece na alimentação. Então, a partir do momento que a gente se alimenta, o alimento que entra dentro do nosso organismo, ele vai ser quebrado em partículas menores. Então, o carboidrato gera a glicose, que é um açúcar, e é essa glicose que vem dos alimentos que vai ser usada para a produção aí de energia para a célula, que é a respiração celular. Então, o início do processo é a entrada da alimentação e do gás oxigênio que a gente, né, inspira durante o processo aí de ventilação pulmonar. Entrou o alimento e entrou o gás oxigênio dentro da célula, aí acontece, então, a primeira etapa da respiração celular, chamada de glicólise. Tá? A glicólise, então, é a quebra da glicose dos alimentos em partículas pequenas, chamadas de piruvato. Lembram do tio Peru?
né? O tio peru, ele transporta energia. Isso acontece dentro do citoplasma das células. Então, não ocorre essa primeira etapa dentro da mitocôndria. Então, o piruvato foi formado, ele segue dois caminhos, né? Ou então, ele entra dentro da mitocôndria e participa do processo do ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da respiração, ou o piruvato, ele é transportado pelo NADH e pode entrar direto para a terceira etapa da respiração, que é a cadeia respiratória, que também pode ser chamada de fosforilação oxidativa. Então, pode aparecer esses dois nomes aí quando vocês forem pesquisar em livros, em sites, quando vocês forem realizar questões de vestibular. Então, é bom vocês se familiarizarem com esse nome aqui estranho, fosforilação oxidativa, que é o que a gente vai estudar hoje, mais conhecido como cadeia respiratória, última etapa. O piruvato entra no ciclo de Krebs, né, é um dos caminhos dele, que acontece dentro da matriz mitocondrial, né, e ele, então, é transformado em energia por uma molécula aí que carrega elétrons de hidrogênio, que é o NADH. Então, vira ATP, ATP é energia. Ou o piruvato, então, ele vai direto para a cadeia respiratória, também para ser convertido em energia. Ok? Então, isso é uma forma resumida aí dos três processos que a gente vai estudar. Na verdade, já estudamos dois, está faltando um. O que libera no final do processo da respiração? ATP, que é energia, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e água, tá? Então, esses três são os produtos finais da etapa da respiração celular. Até agora, entre a glicólise que a gente estudou, mais o ciclo de Krebs, nós tivemos um saldo de 10 moléculas de NADH, que são transportadores de elétron e hidrogênio, 4 moléculas de ATP, que é energia, 2 moléculas de FADH2, que tem o mesmo papel do NADH, que são moléculas transportadoras de elétron e hidrogênio, e a gente teve a liberação de 6 moléculas de gás carbônico, CO2. Então, isso é o que a gente viu nas duas primeiras etapas. Após a última etapa, que nós vamos estudar, que é a cadeia respiratória, nós teremos, cada NADH, ele vai originar 3 moléculas de energia, de ATP. Cada FADH2 vai originar 2 moléculas de ATP e energia. Então, se eu multiplicar as 3 da última etapa vezes 10, que foi das duas etapas anteriores, eu vou ter aqui 30 moléculas de energia, mais 2 do NADH2, vezes 2 lá das etapas anteriores, ou seja, mais 4. Então, ao final de todo o processo da respiração celular, das 3 etapas, eu vou ter aproximadamente 38 moléculas de ATP que vão ser formadas por aí, né, etapa da respiração celular. É bastante, né? Então, a gente precisa de bastante energia. Bom, a terceira etapa, então, que é o foco da aula de hoje, chamada de cadeia respiratória, né? Então, na última etapa da respiração, a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, nós utilizamos todas as moléculas de NADH e FADH produzidas nas etapas anteriores, que é a glicólise e o ciclo de Krebs, para poder recarregar as moléculas de ADP, transformando-as em ATP. Então, ADP também é uma molécula de energia, só que ela só tem 2 fosfatos de energia. O ATP tem 3 fosfatos, então ela é mais energética que o ADP. Então, a ideia é de ADP virar ATP, para aumentar a quantidade de fosfato e gerar mais energia para a célula. Isso aqui eu achei interessante anotar para vocês, porque o NAD e o FAD, o que são, né? Para quem não sabe ainda. Então, são moléculas transportadoras intermediárias de elétron e hidrogênio. Então, quando ocorre a quebra, né, das moléculas para gerar energia, há a oxidação de moléculas orgânicas, que é a glicose. Os hidrogênios e os elétrons que ficam liberados ali no meio da célula podem acidificar, deixar o espaço ácido. Então, para que não fique ácido esse espaço e acaba impedindo o processo respiratório, o NAD e o FAD, eles captam esses elétrons e hidrogênios que foram liberados
pelas etapas respiratórias e levam para um aceptor final, para uma molécula final, que vai prender esse hidrogênio e esse elétron e se ligar a eles para poder aí formar água e oxigênio para as células do nosso organismo. Tá? Então, vejam a importância do NAD e o FAD, que a gente vem comentando bastante. Se eles não captarem elétrons de hidrogênio, o meio celular fica muito ácido e acaba evitando o processo respiratório. Isso não pode acontecer, porque se a respiração celular parar, todo o metabolismo interno do nosso organismo para também, porque é ele que produz energia para que as células possam continuar funcionando. Bom, espero que vocês estejam entendendo, pessoal. Alguma dúvida, vocês perguntem, tá? Bom, a respiração, a cadeia respiratória, né, ela envolve aqui, eu numerei em verdinho, onde começa a primeira etapa, a segunda etapa, e é essa imagem aqui, tá? Essa imagem que você vai achar em todos os lugares quando for falar da terceira etapa da respiração. Então, essa imagem aqui está mostrando o quê? Está mostrando a membrana interna da mitocôndria. Lembra que ela é parecida com a membrana plasmática das células? Olha aqui o fosfato, olha aqui as perninhas, né? Lembra que uma parte ela tem afinidade pela água, a outra não tem afinidade por água, então ela é igualzinha à membrana plasmática. O que a gente tem aderido são proteínas, tá? Então, aqui eu tenho uma proteína, aqui eu tenho outra, e aqui uma proteína que é a mais importante, porque ela é como se fosse uma roda, ela fica girando o tempo todo, e ela tem o nome de ATP sintase, tá? Essa proteína aqui que fica aderida na membrana da mitocôndria. A função dessas proteínas é transportar os elétrons entre as etapas da respiração celular. Lembra que os elétrons não podem ali ficar livres, eles têm que ser presos pelos NAD e FADs para não tornar o meio ácido. Bom, então como é que acontece essa etapa, que é a última da respiração? O NAD, que foi liberado pela etapa anterior, que foi o ciclo de Krebs, ele entra aí dentro da mitocôndria e ele se transforma em NAD, ou seja, o NADH virou NAD, ele perdeu um hidrogênio, olha o hidrogênio saindo aqui pela setinha, né? E ele também perdeu elétron, olha o elétron sendo transportado, essa linha amarela. Então, o NAD perde o hidrogênio, perde elétron, os elétrons, eles, então, vão sendo transportados pelas proteínas durante todo o processo da cadeia respiratória, e esses hidrogênios aqui, eles vão ficar aqui fora da membrana e vão aumentar a concentração aqui. Então, o que vai ter que acontecer com esse hidrogênio? Se eu aumentei a concentração fora da célula, ele vai ter que, no final do processo, voltar para dentro da mitocôndria, né, para poder igualar a quantidade de dentro e fora. E isso acontece por difusão, que é aquele processo de transporte que nós já falamos e comentamos. A terceira etapa é a transformação do FADH2 em FAD, ou seja, o FADH2 perde 2 elétrons para fora da mitocôndria, para fora da membrana, e também libera elétrons que vão ser transportados pelas proteínas. A quarta etapa, então, é o aumento da concentração do hidrogênio fora da célula. Na quinta etapa, esse hidrogênio vai voltar para dentro da célula por difusão, e ele entra por essa membrana aqui da célula, passa por essa proteína, que é super importante, chamada de ATP sintase, né? E cai aqui dentro da célula, olha o Hzinho mais, e vai para aqui. O que acontece com esse hidrogênio que saiu, liberado pelos NADs e pelos FADs, e retornou para dentro da célula? Ele vai agora se unir com as moléculas de hidrogênio, de oxigênio e de elétrons que estão dentro da mitocôndria para formar a molécula de água, que é uma das moléculas resultantes desse processo da cadeia respiratória. Então, tudo isso daqui é feito para poder formar água e gás oxigênio no final do processo respiratório. Então, os NADs e os FASes vão liberando elétrons, hidrogênio, para que esses hidrogênios voltem, né, por difusão dentro da célula, se liguem novamente aos elétrons e possam gerar água e gás oxigênio. E lógico que a mais importante de todas, a energia também, ó, tá aqui, o ATP, tá bom?
Há alguma pergunta e alguma dúvida? Eu sei que falando assim, parece que a Camila explicou, nossa, facinho de entender. Mas a gente tem que olhar todo um processo, um esquema, e ir falando de etapa por etapa, tá? Isso não fica só aqui, o entendimento dessa aula. Então, eu preciso que vocês busquem informações, que vocês leiam, que vocês estudem mais. Aqui eu peguei também da internet, achei importante e legal, tá? Ele resume um pouco as 3 etapas da respiração, fala da glicólise, o que é formado, fala do ciclo de Krebs, fala da cadeia respiratória. E o mais importante seria o que está aqui depois de cada uma das setinhas. Então, a glicólise, ela ocorre no citoplasma, também pode ser chamado de citosol, é a fase anaeróbica, ou seja, não tem a participação do oxigênio nessa etapa. Acontece aí a oxidação parcial, né, a quebra parcial da glicose, que entrou no nosso organismo pela alimentação, e gera o combustível para a respiração celular acontecer, né, que é a produção de ATP. Oxidação, pessoal, é queima, quebra, tá? Então, quando a gente fala em oxidar, a gente fala em queimar. E queimar, na biologia, é quebrar as moléculas. O ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria. Também chamado de ciclo do ácido cítrico, ele produz gás carbônico, elétrons e também ATP, que é energia. A cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa, ocorre nas cristas mitocondriais, é uma sequência de transportes, como vocês viram, o transporte lá dos elétrons, a liberação de hidrogênio, que são ácidos, para que se unem e se liguem aos oxigênios para poder produzir o ATP, né, e liberar água no final da etapa como forma aí de combustível para o organismo. E, na verdade, quem achou essa paródia aqui, eu achei bem engraçada, foi a professora Ana Lúcia, a professora do Abel, né? O Abel, a gente sabe que ele é um deficiente visual, né? Tem baixa visão. Então, a gente queria ajudar o Abel a entender a respiração celular. Como que a gente vai fazer para ajudar ele? Aí a Ana Lúcia estava pesquisando, a professora Ana, não sei se ela está presente aí, Ana. Então, o crédito vai para você. Ela achou uma paródia sobre a respiração celular. Vocês podem até achar meio boba, tá? Mas eu vou colocar aqui só um pedacinho, depois quem tiver interesse aí, procura, ficou fácil de entender na forma de música as etapas da respiração. Vamos escutar um trechinho. Fala galera, beleza? Professor Gustavo aqui de novo. Eu hoje vou apresentar para vocês uma música sobre respiração celular, que é um tema que costuma aparecer bastante nas provas vestibulares. E hoje é um forró, hein? Espero que curtam. Confere aí. Ainda me lembro, só ter fumar, glicose vou usar, eu me lembro bem. E na glicose eu a quebro ao meio, e 2 piruvatos é o que eu tenho. O piruvato entra na mitocôndria, a coenzima se liga lá também. Ciclo de Krebs começa do jeito, nele as moléculas vou transformar a CO2 libero para o meio, e hidrogênio nas partes vão se ligar. E citocromo lá nas pistas sai, repassa elétron de hidrogênio vai, e com a energia liberada ai, o ATP eu vou formar. E citocromo lá da pista sai, repassa elétron de hidrogênio vai, e com a energia liberada ai, o ATP eu vou formar.
Certo, pessoal? Aí a musiquinha continua, tá? Só coloquei um trechinho aqui que ela tem mais ou menos aí 5 minutos e 30, tá? Essa paródia aí, para quem quiser depois escutar, para ver se entende melhor o processo. Tudo para ajudar vocês, ok? Engraçado, né? A gente dá risada, dei risada aqui com essa música, mas tá bom. Bom, resuminho final, então, da aula de hoje. Estamos chegando ao final, tá? A respiração celular, ela pode ser dividida, então, em 3 partes. A primeira, que é a quebra da molécula de glicose, que ocorre no citoplasma. O ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, que ocorre na matriz da mitocôndria. E a cadeia respiratória, que vai acontecer na crista mitocondrial, ou também chamada de membrana interna da mitocôndria. Então, a gente viu que o processo final, ou seja, a terceira etapa da respiração celular, que envolve o transporte de elétrons pelas proteínas e a liberação do hidrogênio e após sua entrada na mitocôndria por difusão, tudo isso para que ele se ligue ao oxigênio de dentro da mitocôndria e possa, então, formar a molécula de água como combustível final desse processo. Sugestão para vocês, tem um aplicativo, lógico que para quem aí tiver espaço no celular, eu sei que muita gente não tem isso, tá? Tem um aplicativo que é muito legal, que foi desenvolvido por um aluno de mestrado em biologia, sobre a respiração celular, chama biorrespiração, tá? É esse símbolo aqui que vocês vão encontrar. Então, aqui tem várias atividades, testes de vestibular para fazer, e tem a explicação de todas as etapas, com esquema, tudo bonitinho, muito bem explicado. Então, aqui seria, ó, contextualizando a respiração, definições importantes, as etapas da respiração aeróbica, a visão geral da respiração, a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. Então, fala de todos os processos que nós estudamos. Então, quem tiver interesse em estudar, em aprender mais, sugestão para baixar esse aplicativo aí no seu celular. Bom, agradeço aí a participação de vocês na aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, podem me procurar, eu posso auxiliar com outros vídeos, com outras explicações aí dessas etapas da respiração. Não saiam ainda da aula, aguardem um pouquinho aí.